No estudo da estereoisomeria, nós nos deparamos com dois conceitos, os enantiômeros e os diastereoisômeros. Nessa aula, a gente verifica a diferença entre um enantiômero e um diastereoisômero. Bora lá? Nessa questão da SpaceX 2022, ele pede para a gente assinalar a alternativa que apresentam as palavras que completam correta e respectivamente essas duas lacunas aqui da frase. Dá uma olhadinha na frase que ele coloca, ó. Quando duas moléculas diferentes são imagens espelhadas não sobreponíveis uma da outra, essas moléculas são consideradas e a condição para a ocorrência dessa situação é que as moléculas sejam... Então tá aqui. Perceba nas alternativas que ele coloca os termos enantiômeros, diastereoisômeros e também o termo estereoisômero. Para que a gente então consiga identificar aqui quais são os termos que completam corretamente a frase, primeiro a gente precisa entender o que é cada um desses termos. Então, bora lá. No estudo da estereoisomeria, é a mesma coisa falar que nós estamos estudando a isomeria espacial. É muito comum que a gente memorize apenas o termo isomeria espacial e se esqueça de falar de estereoisomeria. Então, são sinônimos entre si. A estereoisomeria nada mais é que a isomeria espacial. E no caso da estereoisomeria, nós temos dois tipos específicos, que é a isomeria do tipo ótica e também nós temos a isomeria, ou estereoisomeria, conhecida como geométrica. E aqui, na estereoisomeria geométrica, nós temos também outro termo que é muito conhecido, que é a isomeria do tipo cis-trans. É bem comum também a galera memorizar cis-trans e esquecer que ela também é chamada de isomeria geométrica. Cuidado lá. Então, no caso da isomeria espacial, ela é dividida em ótica, geométrica, que também é aí chamada de cis-trans. Para que a gente visualize melhor o que seria a isomeria espacial, eu sempre penso assim, ó, imagine que você tem um bonequinho aqui, né, e a conexão entre braços e pernas, o tronco e cabeça é sempre igual. Então eu vou pegar um outro bonequinho, ó, tá aqui a nossa cabeça, o tronco, as pernas, só que olha a diferença desse primeiro boneco aqui à esquerda para esse outro boneco aqui à direita. A diferença é que nós temos, no primeiro caso, ó, os braços estão levantados apontando para cima. E no segundo caso, os braços estão aqui para baixo, apontando, então, para baixo, né? Na estereoisomeria, a visualização que eu tenho é justamente essa. A conexão aqui dos membros são exatamente iguais, mas a diferença é na espacialidade. Um braço está voltado para cima e o outro braço aqui está voltado para baixo, beleza? Na estereoisomeria ou isomeria espacial, a conexão entre os átomos se dá da mesma forma de um isômero para o outro. O que difere é a forma espacial de cada uma das estruturas. Realmente, um átomo pode estar para frente do plano ou então para trás do plano, para cima ou então para baixo de um plano determinado na sua estrutura, beleza? Então a figura do bonequinho ajuda bastante para a gente entender o que é essa tal estereoisomeria. Bora voltar para a nossa luzinha então. Bom, entendido o que é e como é que a gente visualiza essa tal estereoisomeria, deixa eu te mostrar aqui dois casos clássicos. Ó, nós temos aqui o primeiro caso, onde a gente consegue observar que nós temos a tal da isomeria ótica. Por que isso? Note que nesse átomo de carbono, nós temos pendurado um átomo de hidrogênio, um flúor, um cloro e também um bromo. Vai lembrar, então, ó, quando nós temos 4 ligantes no mesmo átomo de carbono e esses 4 ligantes são diferentes entre si, então hidrogênio é diferente de cloro, que é diferente de flúor e do bromo, esse carbono ele é chamado de carbono quiral ou assimétrico, né? Então nós temos aqui um carbono que define a isomeria ótica, ó, chamado de carbono quiral ou assimétrico. Mas, Igor, por que ele é chamado de assimétrico especificamente? Porque as moléculas que carregam carbonos quirais acabam não tendo planos de simetria. Um lado acaba não sendo exatamente igual ao outro, né? Esse termo quiral, ele vem das nossas mãos. Dá uma olhadinha aqui para ficar mais fácil o entendimento, ó. Então nós temos aqui a mão, né, que a gente pode representar, ó, mão esquerda e mão direita. Perceba que uma em relação à outra é imagem, né, e objeto. Então, se a gente considerar, por exemplo, a mão esquerda aqui como sendo o objeto, aqui, então, à direita nós temos a sua imagem no espelho. E imagem no espelho, os químicos chamam de imagem especular. Os físicos também, no caso, né? Então, nós temos um objeto e a sua imagem especular. Só que quando a gente tenta, né, colocar uma mão em cima do outro, da outra, fazendo então uma superposição de aí, imagens, se eu tentar sobrepor uma mão em cima da outra, perceba, esses dedos até que dão certo, ó, mas aqui um dedão fica apontando para o lado e o outro dedão aponta para o outro. Então perceba,
As nossas mãos não são simétricas entre si, porém uma é objeto e imagem da outra. E quando a gente tenta sobrepô-las, alguns dedos dão certo, algumas partes até encaixam, mas aí um lado acaba não correspondendo ao outro. Observe a diferença aqui para esse frasco de laboratório que é um Erlen. Perceba que ele é simétrico entre si. Então, nós temos aqui o objeto, né, dividido. Nossa, deixa eu melhorar esse negócio, ficou horrível. Então, nós temos aqui o nosso objeto e aqui a sua imagem no espelho, que é chamada de imagem especular. Quando eu tento colocar uma em cima da outra, a gente consegue certinho, todos os pontos batem. Então, nós falamos que esse objeto aqui é um objeto aquiral, porque ele apresenta simetria. Beleza? Por isso, então, que essas moléculas que apresentam o carbono quiral são chamadas assim também de assimétricas. E a gente pode observar um detalhe importante. Nós temos aqui um par de isômeros. Este composto aqui, à nossa esquerda, é o nosso objeto. E aqui à direita, nós temos a sua imagem especular, que é o seu isômero, a imagem aí no espelho. Essas duas moléculas existem no espaço, né? Existem aqui na natureza, só que uma pode ser classificada objeto e o outro pode ser, então, a sua imagem especular. Eles apresentam exatamente as mesmas propriedades físicas e químicas, só se diferem mesmo na questão óptica. Ou seja, se nós passarmos aqui uma luz planopolarizada em cima dessas moléculas, elas podem desviar essa luz para a direita ou então para a esquerda, beleza? Se você não sabe sobre essa questão dos desvios ou então dos isômeros ópticos, eu tenho uma aula aqui no canal falando sobre esse assunto. Eu vou deixar aqui no link dessas aulas na descrição desse vídeo para você entender melhor o que significa aí o desvio da luz planopolarizada e como é que você pode classificar esses aí isômeros em destrógeros e também levógeros, beleza? Então, a gente pode aí definir o que são os tais enantiômeros. Ó, toda vez que nós temos, colocar aqui um par, beleza? De objeto, melhor dizendo, não um par objeto-imagem, né? Um par de moléculas. Agora sim fica bem melhor. Par de moléculas, né? Que são objeto-imagem uma da outra. Então, objeto, beleza? Barra aqui, imagem, só que esse objeto imagem não pode conseguir se sobrepor um em relação ao outro. Então, par de moléculas que são objeto imagem não sobreponíveis. O termo é estranho, mas é esse mesmo, ó, sobreponíveis. Toda vez, então, que eu tiver par de moléculas que são objeto imagem uma das outras e não são sobreponíveis, como são as nossas mãos, elas são chamadas especificamente de enantiômeros. Aí, Igor, então quer dizer que os enantiômeros são aqueles casos onde vão apresentar isomeria óptica? Perfeito. Fica fácil de definir dessa maneira. Porque olha o outro caso. Nós temos aqui dois isômeros, o ácido fumárico à esquerda e o ácido maleico aqui à direita. Note que eles também são estereoisômeros entre si. Também apresentam um tipo de isomeria espacial. Mas qual seria esse isomeria espacial? Ó, dá uma olhadinha. Perceba que eu tenho uma cadeia aberta e ela apresenta uma dupla ligação. Essa dupla ligação faz com que a molécula seja dividida em dois lados. Um plano de cima, digamos assim, e um plano abaixo. A mesma coisa funciona aqui nessa molécula do ácido maleico. Beleza? Bom, é claro que cada carbono tem que fazer 4 ligações, então tem um átomo de hidrogênio aqui pendurado, né? Completando, claro, o octeto do átomo de carbono. E perfeito, então, observe um detalhe. Nessa molécula aqui do ácido fumárico, entre hidrogênio e o grupo carboxila, ácido carboxílico, o ácido aqui, ou o grupo carboxila, é muito mais pesadão, né? E aqui é a mesma coisa, entre hidrogênio e a carboxila é mais pesada. Então, nesse caso, nós vamos ter o isômero na sua configuração trans. Quando os ligantes de maior peso molecular encontram-se de lados opostos da dupla ligação, nós temos o isômero trans. E aqui, por outro lado, ó, entre hidrogênio e a carboxila sempre é mais pesada. E elas se encontram para o mesmo lado. Sendo assim, nós temos aqui especificamente o isômero cis da nossa molécula, certo? Então, nesse caso, note, essa molécula aqui em trans, ela não é aí a sua objeto, né? Não posso considerar aqui que é um objeto imagem especular. Ó, se eu traçar aqui o plano de um espelho, eu não vou conseguir olhar isso daqui como sendo para objeto imagem. Então, eu já sei que essas duas moléculas não são para objeto imagem entre si. Bom, aí a gente define. Os tais diastereoisômeros são, especificamente, isômeros espaciais, ou traduzindo, estéreo
isômeros, beleza? Então são estereoisômeros sim. Só que são estereoisômeros que não são objeto imagem, ó, não são objeto imagem entre si. Se eles não são objeto imagem entre si, então eles são classificados não mais como enantiômeros, mas sim como diastereoisômeros. Fechou? Facinho então, ó. O enantiômero é um par de objeto imagem, né, de moléculas que são classificadas como objeto imagem e não são sobreponíveis igual às nossas mãos. E os diastereoisômeros são estereoisômeros que não são, muito menos aí, objeto imagem entre si. Fechou? Agora fica fácil, então, da gente matar essa questão da SPSEX. Ó. Deixa eu dar uma voltadinha nela aqui, que ele fala pra gente, então, ó, quando duas moléculas diferentes são imagens espelhadas, não sobreponíveis uma da outra. Ah, agora a gente já sabe o que é. Então, elas só podem ser classificadas como sendo enantiômeros, porque os diastereoisômeros não são moléculas espelhadas umas das outras. Então, ó, tchau aqui a alternativa letra B, tchau também a alternativa letra E. Na letra C, estereoisômeros, ele está falando, ó, são estereoisômeros. Mas nesse sentido, falar que eu tenho estereoisômeros é falar que eu posso ter isômero óptico ou isômero geométrico. Mas ele não está falando se é especificamente enantiômero ou diastereoisômero. Então já esquece aqui a letra C também. Beleza? E ele fala que a condição para a ocorrência desta situação é que as moléculas sejam. Então, para que nós tenhamos os tais dos enantiômeros, nós precisamos observar a isomeria ótica. E para isso nós temos que ter aquele átomo de carbono que é chamado de carbono quiral, onde os 4 ligantes aqui são diferentes entre si. E, consequentemente, nós temos aqui a ausência de simetria. Então, não são moléculas simétricas e sim assimétricas. Marcamos, então, a alternativa letra D. Belezinha? Bem tranquila a questão, fala a verdade. Agora ficou fácil. Os enantiômeros, então, formam um par de moléculas objeto-imagem não sobreponíveis, como são o caso aqui das nossas mãos. E os diastereoisômeros são moléculas que não são, ou especificamente já são estereoisômeros, porém não conseguem ser objeto-imagem umas das outras. Ô Igor, então posso falar que no caso dos isômeros cis-trans, que apresentam a isomeria geométrica, né, eles são sempre diastereoisômeros? Perfeito. Fica fácil de lembrar assim. Beleza? Bom, já clica nessa aula aqui para você saber mais sobre a estereoisomeria ou isomeria espacial. E a gente se vê numa próxima aula. Tchau!